cidade, né, os nossos assuntos importantes da cidade, está o Alexandre Pereira e Silva. Ele está junto conosco aqui para falar um bom dia para a galera. Hoje não foi para academia? Bom dia, Tony, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí pela internet, nos escutando pelo rádio. Sempre um prazer estar aqui. Vou daqui a pouco, né? Aqui a gente tem que passar antes. O programa é cedo, não dá para ir para academia antes, mas vou daqui a pouco. Pois é, e é bastante, é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de caminhada, que eu vi um vídeo seu caminhando aí pela cidade, tem vários pontos. Caminhando não, né? Correndo. Aquilo é corrida? Corrida. Eu, porque tava em câmera lenta então, né? Eu acho o vídeo. Você gosta de correr? Você corre ou só caminha? Não, nem corro nem caminho. Ah, entendi. Sou sedentário. Mas o Felício Ramute, ele vai aceitar o pedido aí, já tinha isso aí não é nem novidade. Eu vejo aqui. Quem descobriu isso aí, Tony? Jesse Nascimento. Quem descobriu? Jesse Nascimento descobriu hoje, colocou no roteiro, falou: Tony, você não sabe da maior. Felício Ramute vai aceitar aí o pedido do PSD para governador do estado de São Paulo. Só disseram pro Kenny. Lembro. A gente brincava que o Kenny era mais lerdo do que todo mundo, daí sempre. Só disseram pro Jesse isso aí. Então, pra mais ninguém. O Rubinho Barrichello parece que tá falando isso aí também. Rubinho? Você quer comparar Jesse com o Rubinho? O Jesse é da geração nova, o Rubinho é das antigas. Quem que descobriu essa história aí Nós aqui do setor de inteligência da 012 News, da Mix FM e 012 News. Nós estamos aqui em 94.9 e 94.5, então é uma rede levando informação aí. Os policiais não podem reclamar porque o governador do estado de São Paulo deu um aumento relativamente bom, né, aos policiais. Tem que ser justo. Realmente o reajuste de 20% que ele ofereceu, ele é assim, até maior do que da maioria das categorias, mas ainda está muito abaixo da promessa, né? A gente não esqueceu, nenhum policial esqueceu. Ele prometeu que as polícias vão ter o segundo melhor salário até ele sair do mandato. A gente está esperando. Caiu por terra, então, aquelas críticas que faziam do governador do estado de São Paulo antes de estar em campanha, que ele dizia que ia melhorar o salário dos policiais, etc e tal, e não mexeu nisso. Mas agora, já próximo do final do mandato, vamos despejar tudo agora, né? Eu aqui eu não falo enquanto policial nem pela instituição. Eu defendo o meu interesse e meu CPF. É muito delicado, apesar de tudo isso daí. Só uma pausa. Eu, por exemplo, não sou policial, mas eu falo, nós estamos tratando aqui do assunto, independente de ser da instituição ou não. Eu não sou da instituição pública. Eu posso falar, eu estou aqui para falar. Nesse momento aqui, cai por terra os seus cargos e você é o comentarista aqui do Jornal da Mix. Exatamente. Então eu gosto de fazer esse preâmbulo até para me resguardar juridicamente caso alguém vier me atacar por conta da minha opinião. E assim, eu procuro ser bem sincero nas coisas que eu falo. É lógico que eu estou esperando uma melhora aí, já faz quase 20 anos que eu estou na polícia esperando uma condição adequada de trabalho. Assim, a gente se esforça, a gente faz as coisas, mas a gente quer um retorno salarial. Houve a promessa, esse reajuste que teve de 20%, talvez um pouquinho acima da inflação. A gente tem que ser justo. Eu nunca vi um reajuste desse tamanho, mas de qualquer sorte está muito abaixo da promessa e os policiais vão cobrar, obviamente. A polícia, que com certeza a melhor do Brasil, deveria ter um salário um pouco melhor. Vamos esperar, não acabou o mandato dele, os policiais vão cobrar. Não resta dúvida, né? A cobrança existe, até porque houve a promessa, né? Se houve promessa, obviamente. Mais do que a promessa até, viu, Tony? É questão de justiça mesmo, você não pode pegar, é uma profissão. Eu estava agora, ontem foi um dia muito triste para nós policiais aqui de São José dos Campos. Ontem nós enterramos um colega nosso que trabalhou com a gente. Aliás, o Júlio, né? Deixar a solidariedade aí pro comandante Júlio, ele era piloto de helicóptero também. E assim, mais uma das mortes silenciosas que acontece na polícia. Ele morreu do quê? Ele morreu de ataque cardíaco. Com certeza, se ele não fosse policial, ele não teria morrido de ataque cardíaco. A polícia, ela desgasta muito a pessoa fisicamente, psicologicamente, e assim, morreu jovem. Nossos sentimentos, a família dele gostava muito dele, é um cara muito legal, muito bacana, todo mundo na polícia gostava muito dele, e mais uma vítima da polícia com certeza. Mas por que você atribui
culpa à polícia? A profissão policial, ela é extremamente desgastante. Por isso que a legislação prevê uma aposentadoria anterior, com uma idade menor. Porque quando você trabalha, o desgaste psicológico, imagina, Tony, o pessoal pega e sempre fica falando, o policial que arrisca a vida e tal, numa troca de tiro, ele pode morrer numa troca de tiro, mas a cada ocorrência grave que um policial é submetido, ele morre um pouquinho. Imagina você pegar e cumprir um mandado numa residência, que às vezes você tem que prender o pai de uma criança que está ali, seja por pensão alimentícia, seja porque ele cometeu um crime. É um desgaste, um distúrbio dentro da residência, daí o policial vê aquela pessoa chorando, a mulher sofrendo. Isso daí, por mais duro que seja o policial, por mais cascudo que seja o policial, isso aí desgasta muito. Tem a preocupação, sempre que você vai numa ocorrência muito grave, onde vai ter uma troca de tiro, esse desgaste, ele ataca psicologicamente a pessoa. E você vê hoje, é muito raro você ver um policial se aposentando com a saúde intacta. Sempre ele está muito desgastado por conta dessas amarguras aí. Jorjão, por exemplo, Jorjão e o Barreto. Um dos mais antigos que eu lembro aqui. Isso, agora, que veio na memória. O Barreto, ele aposentou até bem, eu acho que não tinha nenhum problema de saúde. O Jorjão até um pouco antes de aposentar, ele jogava futebol com a gente, ele tinha uma saúde aparentemente muito boa, mas quase morreu. Um pouco antes ele pegou... Fez uma cirurgia. Ele teve um problema grave de saúde, morreu. Hoje ele está aposentado, mas ele tem algumas restrições motoras, e era um cara que era para... Eu acredito que se ele não tivesse vivido na polícia, ele estaria melhor de saúde. Então, por conta de tudo isso aí, desse desgaste, tem que ter um olhar cauteloso com policiais. Acontece isso com o bombeiro também. Eu acho que tem que ser uma profissão reverenciada. Na sua opinião, o bombeiro ou o policial civil, né, o funcionário público da área de segurança deveria se aposentar com quantos anos? Então, não pode colocar todo mundo no mesmo jeito, viu, Tony? Esse é o erro. Porque você colocar policial e funcionário público, porque assim, com todo respeito às demais categorias do funcionalismo público, a polícia tem essa especificidade do desgaste. Por conta disso, você tem que dar uma remuneração melhor e pensar numa aposentadoria mais cedo, justamente por conta desse desgaste. Eu não saberia te falar hoje, Tony, qual que seria a idade. É verdade que assim, a evolução humana faz com que hoje você tenha saúde com mais tempo. Quantos anos hoje o policial aposenta? Tem um cálculo que é feito, mas assim, depende, está em discussão isso daí. Uma média na idade, assim, só para a gente ter uma ideia. Com 60 anos, em média, o policial aposenta. Tá. E o cidadão comum é 65 anos. Então, qual a diferença? Porque ele trabalha, o psicológico dele é mais... Ele tem várias funções, diversas funções, claro que você está defendendo aqui o funcionário público na área de segurança, mas o cidadão que não trabalha na rede pública, ele aposenta com 60 anos. E o dinheiro da aposentadoria dele vai servir, sabe para quê? Só para ele comprar remédio. E vou dizer uma coisa para vocês, eu ouvi isso, eu aposentei muito cedo. Eu aposentei cedo demais, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na época. E um jovem, inclusive no INSS, disse exatamente isso, né? Contra, ele nem poderia falar sobre isso, né? Mas um jovem muito inteligente falou: olha, seu Tony, é importante que o senhor se aposente agora. Já ouvi outras versões dizendo: não, espera chegar a 60 anos, 65 anos, você aposenta e você pega o teto. E esse jovem do INSS me disse o seguinte: o dinheiro que o senhor vai fazer com 65 anos recebendo aposentadoria. Então vamos fazer um cálculo aqui. O senhor vai deixar quase 500 mil reais, ou um pouco mais de 500 mil reais para o governo durante a idade que o senhor pode se aposentar agora até chegar a 65 anos. E essa é a pura realidade. Agora, temos que analisar também, Alexandre, e os demais aposentados, inclusive o presidente da Associação dos Aposentados acompanha o programa, o Jornal da Mix neste momento, e é a pura realidade, né? O país está inchado, né? Se diminuir, né? Agora todos os homens vão se aposentar com 50 anos e as mulheres com 55. Eu não sei de onde vão tirar tanto dinheiro para cobrir esse rombo aí. Tony, são duas coisas que é bom a gente pegar e pontuar. Primeiro, essa questão da previdência. A legislação previdenciária,
ela foi feita numa época que as pessoas viviam muito menos do que se vive hoje. Então é uma conta que não fecha. Não adianta a gente falar, não, a pessoa que trabalhou a vida inteira tem direito a uma aposentadoria e tal. Sim, mas acontece o seguinte, é que nem a gente fala que não tem almoço de graça. Alguém vai pagar essa aposentadoria e a conta não está fechando. Então isso aí tem que ser revisto. De qualquer jeito, para todas as pessoas, aumentar a aposentadoria é necessária. Isso é uma coisa. A outra é em relação, o que eu estou defendendo em relação às polícias, é por conta do desgaste. O ano do policial é como se fosse quarto de uma pessoa normal. Isso é impressionante. Eu já conheço várias pessoas até que quiseram estudar e entrar na polícia, porque acompanhavam o meu trabalho e tal. Eu via o quanto saudável era essa pessoa. Quando ela entra na polícia, depois de 2, 3, 5 anos, ela fica acabada, porque é um desgaste psicológico gigantesco. Tem que se estruturar a polícia de uma forma a dar mais respaldo para esses policiais, até de saúde mental, viu, Tony? Física também, incentivo ao esporte. Eu brinco, a gente estava conversando com o Bruno esses dias aqui de pegar e fazer um jogo com a guarda. Você não tem nenhum incentivo em relação ao esporte. Você vê polícias do mundo aí, que você tem academias, que o policial é obrigado a fazer exercício, porque amanhã ou depois você tem que correr atrás de um bandido, ou correr do bandido, pode acontecer isso daí, você precisar da parte física para sobreviver a uma ocorrência, e não tem nenhum incentivo em relação à saúde. Então, quando a gente fala em previdência, em aposentadoria, especificamente em relação aos policiais, a gente tem que levar em conta esse desgaste da profissão. A polícia hoje, no tocante à saúde, já que estamos falando inclusive da sobrevivência dos policiais, o convênio que o governo do estado oferece funciona aqui na região do Vale do Paraíba, ou ainda é aquele convênio que só funciona em São Paulo? Se o sujeito estiver doente, ele tem que ir para São Paulo para ser atendido. Eu recentemente até pedi para cancelar esse convênio meu aqui, porque eu pagava todo mês e eu não usava, porque eu sempre tive convênio médico, eu faço questão disso aí, eu tenho uma preocupação até por conta dos meus filhos. Mas assim, quem utiliza, ele não é como diziam antes, uma Brastemp assim, mas ele resolve. Faz um atendimento na Santa Casa, há algumas reclamações em relação a exames. Mas assim, no atendimento emergencial não é ruim não, Tony. Se eu pegar e falar aqui que é um convênio ruim, eu estaria mentindo. Mas enquanto a gente não tem o contato com o Jesse, só para eu colocar aqui, para não perder o fio da meada, e para vocês que estão acompanhando o Jornal da Mix, entender um pouco a situação e o comentário aqui do Alexandre Pereira. Se criaram, o Alexandre, tantos gastos, né, pro país, para os cofres públicos, que não tem como administrar. É bolsa isso, bolsa aquilo. Hoje em dia tem muitas pessoas, milhares de pessoas, que se preocupam em trabalhar, porque existe um dinheiro do governo, né? Tem auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? O cara rouba, mata, estupra, ele pratica diversos crimes, vai pra cadeia, e quanto mais filho ele tem, a mulher vai na cadeia só para fazer filho. E é a pura realidade, entendam isso aí como realidade, viu? Não é pejorativo, não estamos aqui, cada um faz o que quiser da sua vida, mas só que esse dinheiro sai do nosso bolso, esse dinheiro sai de quem paga imposto. Então você, Alexandre, paga imposto, você, ouvinte da Mix FM, paga imposto, o Jesse paga imposto, e esse dinheiro é diluído para pagar o auxílio reclusão e outros auxílios que algum governo criou, e é por essa razão que o aposentado que tem o seu direito, ele não pode ter um aumento e não pode melhorar para ele, porque existe uma infinidade, né, uma enxurrada de auxílio que leva todo o recurso que o país tem. É isso mesmo, você pontuou a questão da corrupção, é um grave problema no Brasil, muito dinheiro se esvai aí por questão da corrupção, mas assim, em questão administrativa mesmo no Brasil, essa parte de funcionalismo público, a gente estava falando agora em relação à previdência e tal, o Estado acaba pegando para si coisas que não deveria fazer. O Estado devia cuidar de saúde, educação e segurança, ponto. Aí você tem um monte de cargo público aí para fazer coisas. O Estado não faz a saúde, a educação e a segurança, que deveria ser a prioridade da sua gestão, para ficar fazendo coisas que não é da sua competência. Creio que aí está o maior problema
do Brasil. Devia pegar e focar nesse assunto. Em relação a esses auxílios, a gente tem que tomar cuidado, Tony, com o discurso populista e tal. Cada auxílio desse daí tem suas especificidades, não é? As pessoas acham que todo preso vai ter direito a esse auxílio. Não é, ele precisava estar trabalhando antes e tal, então tem algumas especificidades. Em relação ao que você colocou, é uma situação extremamente triste dessas mulheres aí que engravidam só uma pausa. De alguém dentro da cadeia. Eu acho que não é bem assim, viu, Alexandre? Eu conheço pessoa que usou droga a vida inteira e continua usando droga até hoje. Nunca trabalhou na vida. Tem lá 5 filhos e os 5 filhos recebem o auxílio do governo. Como é que a gente fecha essa conta aí? Então, é o outro auxílio que você está falando, né? É o auxílio Bolsa Família, que também a gente não pode pegar e julgar. É tanto auxílio. Antônio, mas tem gente que se você pegar e não der o auxílio, não tem o que comer, entendeu? Então a gente não pode pegar e colocar genericamente. Tem muito vagabundo que recebe dinheiro e pelo fato de estar recebendo essa assistência, ele deixa de trabalhar. Tem essas pessoas, mas não é a maioria. Para acertar isso agora, Alexandre, fica difícil porque já vem lá de trás isso. Então agora, o que você deu, tirar é difícil agora. Eu não sei como faria isso. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem bolsa absolutamente nada. Nada agora. Na época da pandemia, então, o pessoal não sabe. Aliás, os Estados Unidos está sofrendo justamente isso daí. Mas o que eles não faziam antes, né, que eles começaram a fazer por necessidade, emergencial. Não tem isso, não tem SUS lá nos Estados Unidos. Então, eu não gosto nunca de generalizar as coisas, tá, Tony? Tem muita gente que, se não receber essa assistência, morre de fome. Muito triste hoje em dia uma humanidade que conseguiu chegar no espaço aceitar pessoas passando fome. Daí você fala, o cara é vagabundo, ele não quer trabalhar e para receber do governo, beleza. E as crianças que estão ali, às vezes, claro, 2, 5, 7 anos. Será que essas pessoas têm que pagar pelo pai vagabundo? É o que eu estou dizendo. Tirar agora é difícil. E quando a gente fala de assistencialismo, aí a gente tem que chegar nessas pessoas, tá? Por isso que eu estou falando. A gente olha um caso, o outro, que tem muito, infelizmente, Tony, o cara vagabundo, ele deixa de trabalhar porque ele sabe que ele está recebendo aquele dinheiro. Mas tem gente que não tem condição mesmo, não tem estrutura familiar, e se não receber o assistencialismo, morre de fome. É uma questão a você resolver a longo prazo. Não tem por conta de uma política mal feita lá atrás, né? Se tivesse uma política bem feita, sem esses corruptos, né, que a gente acompanha, que são bilhões que são desviados do Brasil, teríamos um país completamente diferente, um país gerador de empregos, né, com o combustível mais em conta, com gêneros de primeira necessidade mais em conta, e não teria essas pessoas necessitando. E como que a gente muda isso aí, Tony? Então, votando e fiscalizando, isso que as pessoas têm que falar, porque a gente vê, sem toda discussão política, as pessoas reclamam, mas não sabem em quem votou e por que votou. Então eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso aí, não é só reclamar, não. Hoje os políticos estão treinados, né? Eles sabem, tem um discurso muito bom, né? Uma oratória muito boa, e acaba convencendo essas pessoas que já estão sem saber, sem ter um caminho a seguir. Eles acreditam no que apresentam para eles. E os políticos cada dia que passa, eles treinam mais, eles aprendem mais a persuadir o eleitor. Infelizmente tem muito cara aí, estelionatário, que sabe enganar, mas eu sou otimista, tá, Tony? Eu acho que as pessoas estão melhorando, estão percebendo isso daí, e as coisas estão melhorando. Aqui no Jornal da Mix tem pergunta aqui, né? O Nelson diz o seguinte: ô Tony, a polícia reclama também de barriga cheia. Você não vê um policial andando de carro ruim. Deve ser só carrão, né? Ou só carro bom, sei lá. Bom, não é bem isso que a gente está discutindo, mas de repente a esposa do cara trabalha. Não quero defender também aqui os policiais, mas cada um, eu gostaria de ganhar mais. Assim, essa pergunta aí tem hoje um certo veneno aí por conta do tal do policial ostentação. Às vezes, não tinha uma época que acontecia muito isso, hoje é muito diferente. Quem quiser pegar e olhar, não vou caguetar qual que é meu carro aqui, mas eu já adianto que eu não pago IPVA no meu carro. Falar, aliás, gente, que isso aí. Eu não sou puxa-saco e não tenho procuração nenhuma para defender o Alexandre. Mas é um dos policiais que eu vou dizer, eu tenho que admitir que ganha muito mal. Porque não é possível. Cara, eu que ganho muito mal, extremamente mal, ando com um carro um pouquinho melhor que o seu, né?
Não, mas você tem uma abafar? frota, cara. Você tem. Ô Tony, assim, eu não acho legal também a gente falar que a gente ganha mal, porque se você pegar e comparar o salário do policial com o salário mínimo, quem ganha mal é quem ganha um salário mínimo. Eu não sei como que consegue sustentar a família. Então é injusto, então. Porque para administrar o salário mínimo e sustentar e criar os filhos, esse é um herói, mas está errado. Fizeram um cálculo que o salário mínimo deveria ser tido no Brasil para pegar e pagar o que a Constituição fala que deve ser feito com o salário mínimo, seria em torno de R$5.000, que é muito mais do que um salário mínimo hoje vigente. Mas assim, quando eu reclamo, às vezes a gente vê muito essa crítica, os policiais estão reclamando do salário e recebem mais do que a maioria da população, de acordo com o serviço prestado. A gente tem que lembrar que para você ser policial é uma coisa que qualquer pessoa pode ser, você tem que prestar um concurso público, há uma seleção muito difícil aí, você às vezes precisa ficar anos estudando para entrar no concurso público, e é uma profissão perigosa, tem suas especificidades, por isso que o salário é maior. Ao contrário de muito funcionário público, Tony, que faz uma profissão convencional e acaba recebendo um salário altíssimo simplesmente por ser puxa-saco de alguém. Agora, porque é indicado. Esse é o verdadeiro mal do funcionalismo público. É muito difícil a Polícia Federal reclamar de salário, né? Reclama sim, tá uma guerra nacional, inclusive, porque o presidente deu um reajuste maior para os policiais federais e as outras categorias, aí que eu estou falando, aí vem as outras categorias reclamando e querendo se equiparar com o trabalho policial, e há essa especificidade. A polícia, ela tem que ter uma remuneração maior por conta do risco. Muitos desses funcionários que estão reclamando do salário do policial, se tivesse a oportunidade de ser policial, não seria, porque ia ficar com medo, com razão, dicas de passagem, porque é muito difícil num país tão violento quanto o Brasil você ser um policial, mas eu acho que essas pessoas deveriam, já que estão achando que o reajuste foi alto, que ingressem na polícia, prestem o concurso e vai fazer o trabalho policial. Entrar na favela para tomar tiro ninguém quer. Está aberto, mas reclamar, as vagas estão abertas. E voltando a falar um pouquinho a respeito de aposentadoria, muitas pessoas que se aposentam, o Alexandre, com 65, enfim, tudo depende do tempo de trabalho também, né? De repente ele consegue aposentar um pouco mais cedo, como foi no meu caso. Agora que mudou essa questão, né, vai ser difícil o sujeito se aposentar, a menos que ele comece a trabalhar com 6 meses de idade, né? Carteira registrada, enfim, para poder se aposentar. Eu não sei qual foi o objetivo dessa mudança. Se foi para melhorar os cofres públicos, enfim, ou diminuir, ou é o controle de natalidade, né, que existe em outros países, uma forma de diminuir os gastos aí do Brasil. Primeiro que é muito injusto você aposentar aí com 25 anos de idade, com cabelos escuros aí, é um jovem. Mas você não aposentou, né, Tony? Você vai, aqui, ó, você aposentou? Você continua trabalhando do mesmo jeito. Então a gente tem que levar isso em consideração, a saúde das pessoas. A gente tem que ter algumas regras para quem adoecer na profissão, ter condição de sobreviver ali, porque se é dependendo do ofício, depende da parte física. Mas assim, quem trabalha com a parte mental, eu acho que tem uma longevidade maior, a aposentadoria devia ser maior mesmo, assim, dá para continuar trabalhando. A Previdência tem que pegar e ver essas questões na hora de criar os critérios. Aí tem que se tem uma reforma da maneira que está muito difícil do Estado manter. Eu não consigo entender, Alexandre, e ouvintes do Jornal da Mix, hoje nós estamos batendo esse papo aqui, até que a gente resolva alguns problemas técnicos aqui na nossa sede. Mas eu não consigo entender por que quase tudo, não vou ser injusto de dizer tudo, mas quase tudo que é administrado pelo Estado não é bem administrado, né? Sempre falta alguma coisa. E aí a gente vai para a área de educação, né? As escolas estaduais, por exemplo, em São José dos Campos é a área, né? O nosso quintal, a região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, que é o nosso quintal, a gente pode falar com propriedade. É uma dificuldade extremamente grande no tocante a professores, a educação, inclusive,
né? Tem a escola estadual, e já fui em várias para checar isso, lá se você só repete, né, de ano se você tiver muita falta. Caso você não tenha falta, tranquilo, você passa de ano numa boa, diferente da escola do município, que a escola municipal é uma escola dedicada, né? Eu estou falando de São José dos Campos, eu acredito que outras cidades também, né? Ou seja, eu não sei por que, se a administração está mais perto, mas há uma dificuldade e uma falta muito grande do Estado em diversas coisas que é administrado por ele. A polícia, por exemplo, você chega nas delegacias, não é o município que tem que estruturar a delegacia, é o Estado, mas há uma falta de equipamento e de estrutura para os policiais gigantesca. Se a polícia, na minha opinião, tem que ter um salário maior por conta desses riscos e desse desgaste físico, a gente também tem que pegar e valorizar tanto quanto ou até mais do que a polícia, o profissional da educação, Tony. A gente também não pode generalizar quando você fala o Estado, quando é público, o negócio é ruim. Não é, Tony. Tem escolas com uma administração muito boa, professores ali bem intencionados, exige-se do profissional de educação a vocação, tá? Não é o professor, ele, lógico, ele tem que reclamar do salário, ele tem que procurar melhor condição de trabalho, mas ele nunca pode descontar no aluno. Eu estudei o primeiro grau todo em escola pública, lá na Vista Verde, no Valdemar Ramos, uma excelente escola à época. Hoje eu não sei como é que está. Estado ou municipal? Me pegou agora, viu, Tony? Eu acho que é municipal, é municipal, Depois eu fui para uma estadual, que é o João Cursino, era uma escola municipal, mas é do governo, entendeu? Então depende de quem está fazendo a gestão. O que é administrado pelo Estado, não pelo município. Ah, tá, eu não entendi a pergunta. Quando você falou Estado, eu pensei Estado de maneira ampla. Do Estado de São Paulo, o governador Dória, que é administrado pelo Não é minha área, né, Tony? Assim, eu vou falar, aproveitar. Eu estou dizendo isso, é sua área sim, porque é estrutura. Nós estamos falando de estrutura, não estamos falando dos professores. As delegacias, por exemplo, são mal estruturadas. São os delegados que têm que se virar para poder fazer o negócio andar. Você testemunha disso. Então, Tony, repetindo, não é minha área, é questão de educação, não entendo muita coisa, mas eu acho que pode ser o mesmo problema que a gente vê na polícia. Que quanto mais próximo você está da administração, mais eficiência você consegue colocar naquilo. Não tem como o Estado, por conta do tamanho do Estado, ele fazer essa gestão mais próxima das escolas. Talvez por conta disso, os municípios sejam mais eficientes. Como eu disse, eu não entendo disso daí, mas a gente vê isso daí na segurança pública. Às vezes, você vê uma guarda municipal, apesar de não ter essa vocação policial, fazendo um trabalho de patrulhamento melhor do que a polícia militar, que tem essa vocação, essa missão constitucional. Por que faz isso? E não do Estado. Por que faz isso? Não é porque a guarda municipal ou o guarda municipal é melhor do que a polícia militar ou o policial militar. Não é por causa disso, não. É porque o município sabe quais são os problemas de melhor forma do que o Estado, que tem que cuidar de várias cidades que são muito diferentes. Então, talvez a escola municipal, e a gente vê isso aqui em São José, não sei, a gente tem essa noção pelo que a gente vê em São José dos Campos. Talvez em municípios menores a coisa não seja dessa forma, né, Tony? Olha, eu acho que é mal administrado mesmo, sempre foi assim. Essa questão do Estado, eu tenho dó sim dos professores, porque as escolas estão caindo aos pedaços e não tem manutenção. É sobre isso que eu estou dizendo, né? A parte física, né? Não estou questionando de forma nenhuma o ensino. Os professores são treinados para isso, são capacitados, mas ficam desmotivados por entrar numa sala de aula com um negócio cheirando a mofo, o teto caindo, e cadê o dinheiro que entra pro Estado? Por isso que eu digo que é mal administrado.
Digo eu aqui na minha ignorância que o governador do estado de São Paulo ou o secretário responsável pela educação deveria ter um núcleo, né, em cada região. A verdade é que nunca foi prioridade as escolas, né? Agora na pandemia, eu sempre já falei isso umas 2 vezes aqui no programa, Tony, mas olha o tempo que o pessoal ficou sem estudo, voltou shopping, você podia ir no shopping e as escolas não voltaram a funcionar. Isso aí mostra o descaso que o Brasil tem com as escolas, com os professores, com os estudantes. Então, a gente tem que ter prioridade e, na minha modesta opinião, a educação devia ser prioridade máxima. Então, se tem que fazer alguma coisa bem feita, investe na educação, porque se investindo na educação, o resto tudo melhora, a saúde melhora, a segurança melhora, e a impressão que dá é que tem umas teorias da conspiração, fala assim, não, o pessoal investe para o negócio não dar certo, para pegar e ter dificultar a vida de algumas pessoas, e a gente acaba acreditando, porque são às vezes pequenas atitudes que podem ser feitas, que poderiam ser feitas e melhoraria a vida de todo mundo. Sabe o que é isso, Alexandre? É mais fácil manipular uma massa que tem menos conhecimento do que aquelas que sabem, que entende, que conhece um pouco mais. É exatamente por essa razão. Eu defendo essa tese já há muitos anos, muitos não concordam com isso, eu respeito, porque eu não sou o dono da verdade aqui, né? É só uma tese que eu defendo, porque você ter uma população com menos conhecimento. Eu fiz pesquisas, inclusive, em outros prefixos que eu já trabalhei, eu fiz pesquisas, inclusive, coloquei no ar, falei, olha, vamos falar um pouquinho, você sabe o que é lei orgânica? Ninguém sabia. Era raro a pessoa que mandava mensagem pra gente falava, eu sei, a lei orgânica é isso e aquilo. Aí disse, você sabe qual é a função? Aí a gente foi fazendo um filtro. Você sabe qual é a função do vereador em uma cidade? Bom, o vereador sim, o vereador tem que ir lá e ajudar a população, tem que asfaltar a rua. Negativo, o vereador não é para asfaltar a rua. Não é nem para ajudar a população, é para aprovar projetos, criar projetos, é para trabalhar em sintonia com o executivo. Então, a população que sabe menos sobre política, sobre a cidade dele, sobre o país dele, é mais fácil de manipular. É mais fácil do político chegar lá e vender a ilusão e ganhar a eleição. Não, com certeza, não precisa nem chegar na lei, é difícil. Você chutou. Mas você chega às vezes para as pessoas fazendo perguntas simples de geografia, de matemática, de física, coisa que deveria ter aprendido aí com 10, 11 anos de idade, e a pessoa não sabe. Com certeza a falta de cultura e falta de escolarização influencia muito nessa defasagem aí, no nível nacional mesmo, né, Tony? E a gente vê aí, né? Tivemos um relato aí no Enem, né? Uma garota que foi lá para prestar a prova do Enem, estudou pra caramba, né? Na simplicidade, estudou pra caramba e passou no Enem. Ou seja, o outro que, escola particular, com motorista particular levando, e inglês, e também professor em casa, não passou. Então, sei lá, eu acho que é uma questão de força. Mas as coisas estão mudando, né? Antigamente o estudo, a escolarização não era acessível para muitas pessoas. Hoje em dia, com a internet, a pessoa que quer se esforçar, quer aprender, tem condição. Talvez a internet veio aí para democratizar a educação. Tomara que seja assim. Se isso for uma verdade, há uma tendência aí de se equiparar, e assim, as pessoas mais esforçadas vão conseguir aprender um pouquinho mais, vão ter um pouquinho mais de coisa, mas as pessoas que têm menos condições também vão ter como aprender. Hoje em dia a internet tem isso aí, você consegue pesquisar, bibliografia, várias coisas, independentemente de ter dinheiro para fazer isso. Isso, a internet facilitou bastante a vida das pessoas, né? Bom, mas vamos esperar. Eu não sei qual é a visão, né? Não tenho essa visão futura do Brasil. Claro que a gente pensa positivo e deseja um Brasil melhor para todo mundo, mas a gente percebe que o cenário político, de uma forma geral, é difícil a gente acreditar, né? Ou seja, nós temos que apostar em pessoas novas,
né, que tem a mesma filosofia que a gente, mas uma andorinha só não faz verão. Então, é um contexto geral, né? Ou troca tudo, que eu acho extremamente impossível, né? Porque ou um milagre acontecer. O sistema, ele é muito ruim, viu, Tony? A parte legal, a legislação, mas dá para fazer algumas modificações. Eu acho que qualquer pessoa que for eleita sem fiscalização, tende a fazer coisas erradas. Eu acho que a evolução no Brasil tem que ser dos meios de fiscalização, a população saber em quem vota. É lógico que também tem que ter os recursos estatais aí para pegar e tá acabando com abusos, corrupção, esse tipo de coisa. Mas eu repito, Tony, as coisas estão melhorando. Tomara que isso melhore, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão de segurança e de uma forma geral, né? O Alexandre, que também é formado em Direito, então tem conhecimento jurídico, vai poder falar um pouquinho pra gente a respeito disso. O estelionato. Nós tivemos um caso em São José dos Campos, da prisão de um cara que ele tinha nem me lembro que carro que era. Eu vi pela imprensa um carro importado, eu acho que até o pessoal da DEIC que fez essa McLaren. Uma McLaren no apartamento dele, inclusive ele chegou a morar dentro do apartamento dele. Esse cara é rico, no estacionamento, né? Ele morava numa cobertura e o meu amigo, né, morava no apartamento de baixo. E ele falava que era uma bagunça danada e só a gente, né, ou seja, ostentando o tempo todo. E as pessoas acabaram caindo nesse golpe aí, que hoje isso tem a moeda certa, né, ou seja, legalizada, e tem o tal da pirâmide que todo mundo acaba caindo, ou seja, vantagens que são oferecidas. E o fato do sujeito ter uma boa oratória e ser um 7-1 forte, ele fez milhões, né? Mas não foi preso, viu? Porque essa é a pergunta. Por que todos os outros crimes o sujeito vai para cadeia? Agora o estelionatário não. Tem muita coisa que eu entendo errado na legislação. Assim, se a gente ia passar o dia inteiro falando de crimes de homicídio, blá blá blá, tem um monte de coisa. Agora, do que tem de errado, uma das coisas mais erradas é justamente essa questão do crime de estelionato. Eu já investiguei várias vezes estelionatários. É muito difícil você colocar um estelionatário na cadeia, e ele tem um potencial ofensivo muito grande, ele engana muitas pessoas, às vezes a gente não vê diretamente ali o quanto prejuízo ele causou, mas tem gente que depois, que por conta de ter sido vítima de um golpe, acaba adoecendo, se mata, então é muito grave. O estelionato, por ele não ser um crime cometido com violência, pelo menos não uma violência física, eu acho que tem uma violência moral. O termo menor potencial ofensivo, tá certo ou errado? Não, depende da ofensa, né? Não, tem uma lei que define os crimes de menor potencial ofensivo, que vai para o juizado especial, isso é outra coisa, tá? O crime de estelionato, ele não é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele é um crime praticado sem violência. Pelo fato de não ter violência, ao contrário de outras modalidades, tipo o homicídio, né? O roubo, nem é contra a vida, ou até por questões físicas, a legislação dificulta muito a prisão. Então, assim, a probabilidade de um autor de estelionato ser preso é o mesmo de um furtador, alguém que pega alguma coisa escondida de outra pessoa. Isso aí tinha que mudar para que o estelionatário, ele, via de regra, é uma pessoa muito inteligente. Então, ele coloca na balança, fala, mas se eu continuar cometendo crime, eu vou ganhar dinheiro e eu não vou para cadeia. Então, ele continua cometendo crime. Tem que pegar e frear dessa maneira. Tinha que ter uma legislação que, uma vez identificado o estelionatário, ele tem que ir para a cadeia. Eu tenho para mim a tese que tem dois tipos de criminosos que não mudam, que você tinha que jogar numa cadeia e jogar a chave fora. É o estelionatário e esses envolvidos com crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes, o tal do pedófilo. Esses dois você não muda. Põe na cadeia e joga a chave fora. E no caso do estelionato, o cara continua
cometendo crimes, chega uma hora até que ele começa a legalizar ali o estelionato dele e acaba tendo uma vida normal. Isso é muito injusto, principalmente para aquelas vítimas ali que perderam dinheiro, perderam casa, carro, na mão desses estelionatários. Mas isso é tudo a lei, né? Ou seja, teria que mudar a lei. Por que né? que não muda? Será que é porque o Congresso tem muito estelionatário? Esse que é o problema. A gente tem que pegar e ver o que as pessoas falam hoje. A gente hoje tem o YouTube, tem o Google. Então, na hora de começar a eleição, você está pensando em votar na pessoa, dá uma pesquisada para ver o que ele falava lá. Não preste atenção no que falam do candidato. Escuta o que ele falou. Porque se mudou muito, aí você vai estar entrando em mais um estelionato. Você levantou uma tese aí. Mais um estelionatário. Você levantou uma tese muito importante. Será que é porque tem muito estelionatário lá em Brasília, ou sei lá o quê? E é o que a gente começa a analisar. É fato, tá aí, né? A corrupção foi bem clara. Teve aí, o ano passado, explodiu essa questão de corrupção. Será que é por isso que não se aprova uma lei para combater a corrupção? Com certeza, com certeza. Para combater o estelionato, eu digo. É lógico. Isso é estelionato, né? Infelizmente, aí tem muita gente ali que é contra. Os interesses particulares são contra a criação e o fortalecimento da legislação criminal. Em relação a estelionato, é uma coisa muito grave. E o pessoal fica falando, tem muito estelionatário. Na verdade, não é que tem muito estelionatário. A maioria das pessoas são honestas por essência. Só que aqueles poucos estelionatários, eles cometem muito crime de estelionato, então fica parecendo que é muito. Então, a gente vê aí, fulano foi vítima de um golpe, ciclano foi vítima de um golpe, várias pessoas foram vítimas do golpe. Falam, tem muito estelionatário? Não, é o mesmo estelionatário que enganou todas essas pessoas. E hoje se ele tivesse sido preso, não aconteceria. Vamos embora então, o Jesse também, hoje não conseguimos colocar o Jesse, mas amanhã tudo voltará ao normal, se Deus quiser. O café é por sua conta hoje, viu? E eu agradecer o seu João aqui, porque a partir de quarta-feira ele fornece o café pra gente aqui, né? Padaria Empório de Pães Integração, o prefixo é 12996404787, em frente à Integração na Vila Industrial. Obrigado, seu João. Venha tomar um cafezinho com a gente. Até amanhã, se Deus quiser, o Alexandre volta segunda-feira aqui no Jornal da Mix. Estaremos aqui segunda-feira que vem. Uma ótima semana para todo mundo, pro pessoal da técnica aqui. Um abraço. Grande abraço a todos vocês. Continuem com a programação musical da Mix e a gente está de volta amanhã, 7 da manhã, em ponto, aqui no 14º andar do edifício 811. Até lá. Jornal da Mix, de volta amanhã, às 7 da manhã. Oferecimento, Grupo Cone Leste, Vigilância e Serviços, sua próxima empresa de segurança.